A paz do Senhor, meus queridos, um ótimo sábado para você, um ótimo dia, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Aqui quem vos fala é o César e começa agora mais uma palavra de vida. Tenho certeza que Deus vai falar poderosamente com você. Nesse sábado o Senhor já nos deu uma palavra maravilhosa aqui e eu gostaria, nesses minutos, poder compartilhar contigo, falar um pouco do amor de Deus para você. Eu tenho certeza que Deus tem algo maravilhoso para a sua vida. Amém, meus queridos? Quero que você me acompanhe por esses minutos. Tenho certeza que você vai se maravilhar com o que Deus tem para nós. Vamos lá, então? Queridos, Evangelho segundo João, capítulo 5, fala da cura de um paralítico no tanque de Betesda, né? Então eu quero ler agora para você esse texto, um pedaço desse texto, e a gente vai estar meditando na palavra de Deus. Acompanhe comigo aí. Então diz assim o texto: a cura de um paralítico. Passado essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico, um tanque de Betesda, o qual tinha 5 pórticos. Nesse jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que um anjo viesse mover as águas, né? Porque um anjo descia de tempos em tempos agitando, e o primeiro que entrasse no tanque teria a sua cura, né? Quando uma vez a água agitava, sarava de qualquer doença que tivesse. Estando ali um homem enfermo há 38 anos, eu quero que você grave esse número, 38 anos. Jesus, vendo o deitado e sabendo que estava ali, disse-lhe: você quer ser curado? E o enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tenho que entrar, outro enfermo entra antes de mim. Então Jesus disse: levanta, pega o teu leito e anda. E imediatamente, diz o texto da palavra de Deus, que o homem se viu curado. Pegou o seu leito e começou a andar. Até aí, meus queridos. Uma curiosidade sobre o tanque de Betesda, é que em hebraico, Beit significa casa, né? E Sheder significa bondade, benignidade. Então, se você unir as duas palavras, em resumo, Betesda significa lugar de misericórdia divina. Lugar de misericórdia divina. Ou casa de bondade, casa de benignidade. E ali, né, naquele local, né, Jesus, né, ele chega e se depara numa situação de calamidade, né? Naquele local não só havia aquele paralítico que estava ali há 38 anos, mas havia milhares de pessoas, várias e várias pessoas, na beira do tanque, esperando, né, que o anjo pudesse vir e agitasse a água para que eles pudessem entrar e serem curados. Muito bem. Então eu quero que você tenta se colocar no lugar de Jesus, olhando aquela situação de calamidade. Porque o que acontece, meus queridos? Para o judeu, alguém que está enfermo, alguém que está doente, alguém que tem alguma coisa, principalmente naquela época, né, que se pensava dessa forma, eles achavam que a pessoa estava em pecado, a pessoa estava, né, tinha feito algo que desagradou a Deus, né? Então uma pessoa enferma, uma pessoa que tinha alguma doença, paralítica, tal, alguma coisa, alguma maldição havia na família, segundo o pensamento judaico naquela época. Então era uma pessoa amaldiçoada, e eles eram deixados, né? Muitas vezes, né, você vê em vários textos da Bíblia ali,
né? Que essas pessoas eram expulsas até de casa, era colocada à beira do caminho, eles ficavam ali ao relento e ficavam à própria sorte, né? A família não ficava próxima, né? Porque era uma cultura da época que aquela pessoa estava em pecado, né? Estava pagando pelos seus pecados, né? E várias pessoas, né, ficavam ali na beira daquele tanque e ficava esperando, né, tendo aquela esperança que pudesse um dia ser curada para voltar à sociedade, para que a sociedade os aceitasse novamente, né? Olha para você ver como o homem faz acepções de pessoas, né? O primeiro entendimento que nós vemos aí, uma sociedade, como é que a sociedade, né, faz acepção de pessoas. E isso não é muito diferente dos nossos dias não, né? Você conhece aí várias pessoas aí, né, vários andarilhos aí, várias pessoas que infelizmente, né, precisariam ser ajudadas, né? E na verdade também, meus queridos, elas precisam querer ser ajudadas, não é verdade? Né? E nesse ponto, a primeira coisa que eu aprendo, né, 38 anos, né? Imagina a família desse homem, desse paralítico, ele estava 38 anos na beira do tanque, 38 anos, né? Já poderia já nem ter mais família, né? Os seus pais, os seus parentes teriam até morrido, né? Pode ter acontecido isso, e ele ficou lá jogado, como vários e vários outros cegos que estavam ali, né? Leprosos que ficavam ali, né? Imagina a quantidade de pessoas. Muito bem. Quando Jesus chega e vê toda aquela cena, né? E vê toda aquele cenário, né? E aquilo eu tenho certeza que no coração do Pai, no coração de Jesus, ele entra aquela compaixão na vida daquelas pessoas. E próximo de Jesus ele encontra aquele homem ali, eu acho que ele vai andando ali pelo meio ali, e ele encontra aquele homem jogado à beira ali. E ali eu acredito que Jesus olhou bem lá no fundo da alma daquele homem, né? E aí ele tenta puxar conversa, né, com aquele homem, ele tenta puxar conversa com aquele homem, fala, olha, ele pergunta para aquele homem ali, né, falou, olha, quanto tempo, né, você está ali, né, o princípio da conversa deve ter sido esse, né, falou, quanto tempo você está aqui, e aquele homem começa a falar com Jesus e contar a sua história para Jesus ali, e ali diz o seguinte, olha, Senhor, eu estou aqui há 38 anos, 38 anos eu estou jogado, né? E ali eu acredito que ali aquela conversa vai até um determinado ponto, né? E aí ele deve contar da família dele, ele deve contar, né, das mazelas dele, né? E Jesus começa a olhar toda aquela história, né? E fala, esse homem faz 38 anos que está aqui. Perdeu a sua vida na beira de um tanque, perdeu a sua vida, está perdendo a sua vida, né, na beira desse tanque, jogado aqui pelas ruas, pelo relento, né? Jesus começa, eu acho que Jesus vai fazer uma introspecção ali, Jesus começa a pensar assim, como é que pode alguém ficar na beira desse tanque? Como é que alguém pode ser jogado a sua vida na beira desse tanque? Como é que pode ser jogada a sua vida aqui, né, estando aqui ao relento? Como é que pode? Ele começa, eu acho que Jesus começa a olhar ali pelos olhos da fé. Eu tento imaginar Jesus virando ali em volta, ali olhando todas aquelas pessoas ali, falou, isso tem que acabar, Jesus está dizendo, né, dentro dele, isso tem que acabar. E talvez Jesus também comece a dizer para si mesmo assim, é por isso mesmo que eu vim para essa terra, para que eles tenham esperança, porque o homem, as pessoas que talvez pudessem ajudá-los, né, não querem fazer. Mas conforme a palavra de Deus fala, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância, diz o Senhor. Sabe, meu querido, Jesus, acredita que naquela hora ele se enche da sua compaixão ali, ele se enche de tanta compaixão, e ele pergunta para aquele homem, olha, você quer ser curado? Ele olha lá no fundo da alma daquele homem, você quer ser curado?
Você quer que a sua vida realmente mude? Você quer que a sua vida realmente mude? E Jesus está perguntando isso para nós, né? Talvez quantos paralíticos nós temos, né? Você talvez quantas situações você está aí, como daquela paralítica, talvez diferente daquele paralítico, mas quantas situações você está, né? Até quando você vai ficar prostrado nessa situação que você está, tentando com a sua própria lógica humana, com a sua religiosidade, né? Fazendo votos de penitência, fazendo votos e votos e votos e não se cumpre. E Jesus está chegando para você, porque Ele olhou para você e está dizendo para você assim: você quer ser curado de todas as suas mazelas? O Senhor está te perguntando hoje. O curado não é simplesmente do corpo, não é isso que o Senhor está dizendo, mas principalmente o Senhor disse para aquele homem: você quer ser curado na sua alma, porque você está machucado, e isso tem deixado você distante de Deus. As mazelas que estão na sua alma, diz o Senhor, podem ser curadas porque o Senhor é Deus. O Senhor Jesus quer fazer uma obra grandiosa na sua vida. O Senhor está dizendo para você: principalmente eu quero curar sua alma. Você está até agora, da sua maneira, há tantos anos, né, a vida inteira, né, de sofrimento, né? Quantas pessoas estão sofrendo com depressão nesse momento? Quantas pessoas estão sofrendo com remédios, né, que vivem à base de remédio? Quantas pessoas estão sofrendo no fundo da sua alma uma angústia que não consegue, e pedindo para que venha um anjo fazer um milagre na sua vida? O Senhor está dizendo que o seu momento chegou. Ele é Senhor na sua vida. Ele pode isso, todas as coisas. Mas sabe o que Jeremias fala? Sabe o que Jeremias fala? E o Senhor diz a Jeremias assim, ó, Jeremias diz assim, ó, que a palavra do Senhor diz assim: buscai-me-eis e me achareis, enquanto você me buscar de todo o vosso coração, diz o Senhor. Jeremias, está escrito isso em Jeremias. Então sabe o que o Senhor está querendo nos ensinar agora? Se você realmente quer ser liberto de todas as suas mazelas, de todas as suas angústias de alma, de tudo aquilo que está atrapalhando a sua vida, você está anos acorrentados nos seus próprios pensamentos, nas suas próprias dores. Você está com o coração tão negro, tão amargurado, que o Senhor hoje quer te libertar. A palavra de Deus também diz assim, ó: mesmo que os seus pecados forem igual ao sangue carmesim, aquele sangue igual é negro, diz o Senhor para a sua vida que eu vos purificarei. Então você só vai achar paz para a sua alma, você só vai achar cura para a sua carne em Jesus. Mas César, eu tenho pedido para ele, mas não. Eu tenho pedido para ele há tanto tempo, mas ele não me escuta. Escuta sim. Escuta sim. Sabe o que eu quero dizer para você? Talvez você não está buscando ele de todo o seu vosso coração, de todo o teu coração, de toda a tua alma. E ele está querendo relembrar você que você precisa só ter foco nele. Não adianta você fazer penitências, não adianta você ficar fazendo, né, simpatias. Essas coisas não vão trazer a sua vitória. O Senhor está dizendo para você que hoje Ele entrou na sua vida. Ele está falando para você assim: olha, você quer ser curado totalmente. Porque sabe, meu querido, não adianta Jesus curar você na carne se a sua alma não está curada. Primeiramente Ele cura a sua alma, Ele tira toda a sua dúvida, Ele tira todas as suas mazelas, Ele tira todos os seus preceitos. É isso que você tem que pedir. Falou: Senhor, eu quero que o Senhor tire da minha mente aquilo que está me bloqueando, que está bloqueando a minha mente. Aleluia. Tira da minha mente aquilo que está me fazendo mal, que está me fazendo regredir, porque eu só murmuro, porque eu não vejo saída. E o Senhor quer libertar a sua alma nessa manhã, meu querido. O Senhor quer libertar a sua alma nessa manhã. Então, quando Jesus pergunta para aquele ali, né,
Quando o Senhor Jesus pergunta aquele sofrimento, né, naquele sofrimento diz assim, ó, Jesus curou, né, vendo aquele sofrimento, né, ele pergunta, você quer ser curado? Você quer mudar de vida? O Senhor Jesus está falando para ele ali. Você quer realmente ser mudado de vida? E aquele cego, né, ele responde para Jesus, mas como? Como? Né? Como, Jesus? Você não tem ninguém que me leva até no tanque. Porque quando o anjo vem agitar ali o tanque, a água do tanque, entra alguém primeiro, né? E aí eu me perco ali, eu não consigo a cura. Mas o dono da cura, o dono do milagre estava na frente dele. E ele, com os olhos tão cegos, com a mente tão fechada, ele não acreditava que ele não conseguia ver o mestre na frente dele. Sabe, meu querido, muitas pessoas estão assim, cegas, né, para os milagres de Jesus, cegas para as oportunidades que Deus coloca na nossa vida. Sabe, meu querido, né, muitas vezes nós não entendemos o que Jesus, o que Deus, né, é na nossa vida, porque o Senhor Jesus, ele está acima de todo o principado, ele é o Senhor Deus, ele é a própria majestade, né? E nós estamos presos nos nossos preceitos, nós estamos presos nas nossas dores, achando que o mestre não pode mais fazer nada, mas ele pode. E ali ele fala a segunda coisa para Jesus, mas não tem ninguém que me leve ao tanque. Sabe o que ele estava dizendo para Jesus? Ele falou, Senhor, ele estava falando assim, ele estava jogando a oportunidade dele fora. Quantas pessoas, meus queridos, jogam Jesus a oportunidade, quando chega na porta, jogam a oportunidade fora. Quer um exemplo? Quer que eu lembre? Quantas vezes as pessoas vieram falar da palavra de Jesus para você? Quantas vezes as pessoas vieram e você virou as costas? Quantas vezes veio uma palavra de Deus falar, isso não é para mim não, porque você está preso no seu próprio conceito humano, você está preso nas suas próprias experiências humanas, achando que aquela palavra não pode, por mais simples que seja, não é para você. Isso não vai acontecer assim não, porque eu já sei como vai acontecer, mas é aí que Deus nos surpreende, meus queridos. Sabe? A palavra de Deus fala lá em Atos, né? Ele diz assim, né? E a fé vem do ouvir, e ouvir a palavra de Deus, ou seja, né? E o justo viverá pela fé. Paulo fala isso, né? Que o justo viverá pela fé, ou seja, toda palavra, o que eu quero dizer para você da parte de Deus hoje, meu querido, é o seguinte: toda palavra que chega para a tua vida, receba ela, receba esta palavra. Essa palavra não está sendo endereçada para você, não está sendo endereçada para o seu amigo, para o seu vizinho, não. Está sendo endereçada aqui para você que entrou nessa live, está sendo endereçada para você, porque Deus marcou esse encontro. Talvez você tenha descartado muitas oportunidades, muitas palavras que Deus está jogando, e por isso que muitas vezes o milagre não acontece, por isso que você fica muitas vezes andando em círculo, por isso que você fica lá jogado na beira do tanque igual aquele paralítico. Quantas pessoas estão na beira do tanque porque não dão crédito à voz de Deus? Quantas pessoas estão na beira do tanque ainda, como aquele paralítico ali, há 38 anos, porque não ouviram o que Deus queria? Né? Você encontra várias pessoas. Mas sabe, meu querido, e quando a palavra de Deus chega na nossa vida e nós damos crédito para ela, as coisas de Deus, a nossa vida muda, não é verdade? Na minha vida foi assim. Eu posso dizer para você que eu fiquei paralítico durante 22 anos, o paralítico na fé. É isso que eu quero dizer para você. O paralítico não acreditava em nada, mas quando eu dei crédito à voz de Deus e eu aceitei Jesus como meu único suficiente Salvador, a minha vida mudou. A minha paralisia mental, a minha paralisia carnal me abandonou. Sabe, quantas pessoas estão igual aquele paralítico, esperando que alguém venha fazer por elas, só que Jesus já morreu na cruz e está dizendo para você, eu vim para que você tenha vida, é somente você crer na minha palavra, diz o Senhor. A sua história vai mudar, a sua vida vai mudar,
e você será uma nova criatura em mim, se você der crédito à minha palavra, diz o Senhor. Pare de descartar as mensagens que Deus manda para você. Quase todos os dias, quase todos os finais de semana nas igrejas, o Senhor manda uma palavra para nós. Agora é a nossa decisão ficar paralíticos ou prostrados, ou aquela palavra ser verdade na nossa vida. Então, meu querido, para de descartar as oportunidades. Deus tem uma bênção todos os dias, quase todos os dias para nós. Ele usa pessoas diferentes para falar conosco. Então, pare de descartar as oportunidades que Deus tem. E hoje Jesus está como naquele dia lá no tanque de Betesda. Só que Ele está aqui agora falando com você. O Senhor Jesus está falando para você que está na beira do tanque, paralítico, muitas vezes mentalmente, paralítico, fechado nos seus próprios conceitos. Isso não vai me ajudar mais, isso não tem mais saída. O Senhor Jesus fala assim, está perguntando para você assim, você quer ser curada? Você quer ser curado? Então levanta e anda. Foi isso que o Senhor Jesus disse. Quando aquele paralítico na beira do tanque falou assim, ele creu, falou, então tá bom, eu quero, Senhor. Quando ele falou para o Senhor Jesus, então tá bom, Senhor, eu quero. E o Senhor Jesus disse para ele, versículo 8 do capítulo 5 de João, diz assim, então Jesus disse, levanta-se e pega o teu leito e anda. E no versículo 9 diz assim, imediatamente o homem se viu curado. Aleluia. Se viu curado na alma e na carne. Na alma e na carne, diz o Senhor para a sua vida. Diz o Senhor para a sua vida. Então, minha querida e meu querido irmão que está me vendo, levante, pega teu leito. Então, você sabe que o Senhor está dizendo para você o seguinte, me aceita como Jesus, pegue o teu leito, ou seja, arrume as suas coisas aí e ande, ou seja, daqui para frente é uma nova vida comigo. Esqueça daquele lugar, esqueça do local de paralisia. O inimigo tem paralisado muitas vidas nos últimos tempos, paralisado muitas vidas, colocado coisas na cabeça das pessoas, desencorajando a vida das pessoas, dizendo, olha, para você não tem mais jeito, isso que você fez é pecado, isso que você fez, foi isso que os judeus estavam falando para aquele paralítico, por isso que ele estava jogado lá na beira daquele tanque. Muitas pessoas ali, cegos, coxos e outras pessoas estavam ali, porque a sociedade disseram para eles assim, vocês estão em pecado e nunca mais tem mais jeito para a sua vida, mas Deus está falando para nós hoje o seguinte, vocês vão ter vida em mim, vida em abundância. Não acredite nos homens, não acredite nas coisas que você está vendo. Acredite em mim, que sou santo e fiel, que sou puro e verdadeiro. Beba da minha água, coma da minha palavra. Ouça somente a minha palavra. Feche seus ouvidos para as coisas que estão no mundo. E aí o Senhor fala para nós, levanta, pega o teu leito, arruma as tuas coisas e anda, e você vai ter uma nova vida em Cristo Jesus, aleluia. Você terá uma nova vida em Cristo Senhor. Queridos, uma coisa que também o Senhor colocou no nosso coração é que logo que aquele homem saiu da presença de Deus, que ele foi curado, ele era num sábado, e esse dia de sábado, para os judeus ali, para a sociedade ali, não poderia haver cura, mas o Senhor Jesus é Senhor do sábado, o Senhor Jesus é o Senhor de todos os dias, não tem dia, como hoje a palavra do Senhor está sendo pregada, está sendo libertando a muitos nesse dia, então, sabe, não tenha medo de fazer a obra de Deus, não tenha medo de servir ao Senhor por integridade. E depois daquele episódio, ele sai, aquele cego, aquele paralítico sai dali, e ele diz o seguinte, olha que coisa interessante, versículo 10, versículo 11, aos que lhe respondeu, ao mesmo que me curou, disse, pega o seu leito e anda.
E perguntaram, as pessoas perguntaram, vendo aquele homem, já conhecia aquele homem daquele tanque ali, né, que ele ficava ali, tinha muitos anos. Mas eles não acreditavam o que estava acontecendo, né? Eles não acreditavam. E ali no versículo 12 eles perguntaram para aquele homem, mas perguntaram ali: quem é o homem que você disse, pega o seu leito e anda? Quem que é esse homem? E aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado para muita gente, porque tinha muita gente naquele lugar. Sabe, meus queridos, quando ele fala nesse versículo 13, ele diz algo muito interessante que acontece nos nossos dias. E aquele que tinha sido curado não soube quem responder, quem era, ou o nome daquela pessoa que fez aquele milagre. Sabe o que isso me remete? O seguinte: muitos querem as bênçãos de Deus, muitos querem só a bênção de Deus, mas não conhecem o dono da bênção. Não é verdade? Eu quero a bênção de Jesus, mas eu não quero viver com Jesus. É por isso que as pessoas vivem enfermas, vivem com problemas, porque querem só a bênção, mas não querem o dono da bênção. Sabe o que Jesus fez na vida daquele homem ali? Jesus curou, mas também curou a alma daquele homem. E a palavra de Deus, né, não fala, mas eu tenho certeza que a partir daquele dia ele começou a seguir Jesus, ele começou a buscar e pregar o que Jesus tinha feito na vida dele. Sabe, meu querido, quando a bênção chegar na sua vida, não esqueça do dono da bênção. Não esqueça de viver uma vida em retidão com Deus. A própria palavra de Deus fala o seguinte, olha, Jesus fala e recomenda, né, na sua palavra assim, fala assim, olha, vai e não peques mais para que não aconteça coisas piores. Sabe o que acontece muitas vezes, meu querido? As pessoas às vezes têm pecado de estimação, não é verdade? As pessoas muitas vezes têm pecado de estimação, sabe por quê? Porque elas não conseguem se libertar da sua vida promíscua. E quando Jesus vem e te cura, te liberta a tua alma, você tem que ser uma nova criatura em Deus. Você tem que ser chamado agora de filho de Deus. E o filho de Deus obedece o Pai. Então, saia da promiscuidade, saia da vida, né? Jesus está dizendo para você, eu quero te curar, eu quero te fazer uma nova criatura em mim. Mas para de ser promíscuo, para de viver na vida do pecado, para de ter pecado de estimação, diz o Senhor para você. Você quer que as coisas sejam melhores ainda na sua vida? Para de ter pecado de estimação. Pare, diga não ao pecado, diga não à situação. Não admita o pecado diante de você. Sabe? Dê voltas. Mas aquela pessoa é muito amiga minha, colega minha, mas se ela está vivendo em pecado, ela está te levando também. Sai. Isso daí não é de Deus. Então Deus quer que você, sabe, muitas vezes Deus vai tirar pessoas da sua vida, porque são pessoas que querem ficar ainda no pecado. Só que Jesus já te libertou, e Jesus está te libertando hoje. Então, pare de ter pecado de estimação. Amém, meus queridos? Meus queridos, esta é a palavra do Senhor para nós esse dia. Que Deus possa iluminar os teus passos, clarear os teus caminhos, que você tenha uma nova vida em Cristo Jesus. Que você realmente faça a vontade de Deus. Quer ser curado? Siga a vontade de Deus. Aceite Jesus como o único e suficiente Salvador. Quero fazer uma oração para encerrar essa live. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, Pai, lâmpadas para os nossos pés e luz para o caminho é a Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu apresento essa vida agora nas Tuas mãos, que está sendo liberta, Senhor, da paralisia mental, da paralisia carnal. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ele comigo agora, ora, Senhor, aceitando o Senhor como o único e suficiente Salvador, Pai. Abençoa os passos dele, abençoa os passos dela, Pai. Firma ela nos teus passos, Pai. Leva eles para a tua casa, Senhor, que eles sigam a tua vontade, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Abençoa a casa deles, Pai. Guarda os caminhos deles. Em nome de Jesus.
Amém. Receba essa oração, receba essa palavra. Não tenha pecado de estimação, mas aceite a voz de Deus, as bênçãos do Senhor para a sua vida. Fique com essa palavra. Um ótimo sábado. Compartilhe, se inscreva lá no canal, você vai ver o link acima. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. A paz do Senhor, um ótimo sábado, um ótimo dia para você.